Vai estar no ar mais um direto da redação. Só ouvi isso aqui. 5, 4, 3, 2, 1, 8, sou que nossas entrevistas assim. Atenção, não, pode ficar tranquilo. Não, direto eu ainda não respirei. Ainda não? Tô de boa, hein? Nosso direto da redação de hoje, nós temos a Fabiana, a Babi, o Charles, a Giovana e o Matheus. A Giovana e o Matheus, do meio, são os atletas e alunos do Colégio Adventista aqui de São Caetano. E o Charles Roldan é o gestor de parcerias e matrículas. Tô com a minha cola, tá? E a Fabiana Carolina Veronese Silva é professora e treinadora dessa meninada que levou aí 60 alunos da unidade de São Caetano para a Unasp, a Universidade Adventista de São Paulo, para participar dos jogos da rede Adventista. E os dois atletas vieram aqui e os dois, o gestor e a professora, para a gente falar, bater um papo aqui sobre o desempenho dos alunos, sobre como é trabalhar com essa meninada no esporte, o quanto esse esporte interfere na disciplina, na organização, no respeito ao próximo, enfim, um papo super saudável, um bate-papo muito legal. Gente, obrigado. Nós que agradecemos. Então, primeiro aqui os troféus que eles conquistaram. Esse daqui é 2018. É, os queridinhos. Esse também não. Não, esse é desse ano. 2019, esse daqui? 2017. 2017 e esse? 2016, provavelmente. 16, 17, 18 e 19. Um de cada ano. Não faltou troféu, hein? Não. Babi, como é trabalhar com essa juventude? Tecnologicamente ativa, já com um modo de pensar totalmente diferente de quando eu, por exemplo, tinha a idade deles. É bem diferente, né? Bem diferente, mas é um trabalho maravilhoso. Eu falo assim que ter a oportunidade de você trabalhar diretamente com o aluno, mexendo, desenvolvendo com o caráter dele, questões que ele vai levar para o futuro, é um compromisso gigantesco e é uma responsabilidade enorme. É verdade. Porque o nosso trabalho é formar cidadãos para o futuro. Então, vai muito além só do esporte, né? Vai muito além de você só treinar, de você selecionar, de você preparar, questões dele ter atitude dentro de quadra, fora de quadra, responsabilidade com os árbitros, com os parceiros de time, com os adversários. Então, mas é um trabalho fantástico, é um trabalho que deixa a gente com os cabelinhos brancos, né? Cheio de rugas, digamos assim, estressada, né? Com vontade, às vezes, de querer esgoelar alguns alunos. Quando você treina, chega na hora, ele pega e erra o saque, assim. Aí você fica com aquela cara, assim, de, ok, vamos pro próximo, né? Tem coisa que você já interage tanto com eles, só que olhar. Você não precisa ter plaquinha, ter nada. Só basta você olhar, assim, aquele olhar sincero, sabe? Do tipo, depois a gente conversa, que eles já entendem o recado. Mas, assim, é maravilhoso. Eu falo que eu não sei mais o que seria da minha vida sem meus alunos, sem tê-los por perto o tempo todo, né? A Babi trabalha com 678 pessoas, porque são crianças e adolescentes, é isso? Desde o pequenininho. Educação infantil, pré-1 até o terceiro ensino médio. E essa diferença de idade, essa disparidade do pequenininho até o adolescente, conteúdo, forma de trabalhar, forma de entender. Olha, eu falo que é um up. É um up porque, assim, os pequenininhos vêm com aquela energia toda, né? Então é uma delícia, porque te renova e você consegue ir moldando o aluno para chegar, por exemplo, no ensino médio e você já tê-los como base para os esportes. Então você já começa a atuar o aluno e moldá-lo da maneira que você quer para toda a vida que ele vai ter acadêmica dentro do colégio. Então, assim, é muito gostoso você ver os pequenininhos, quando a gente vai falando dos resultados dos maiores que eles assistem, eles acompanham, eles vibram, né? Então, eles não veem a hora de começar a chegar, por exemplo, na faixa do 6º ano, a partir do 6º ano, 5º ano, para começar a competir. Então, assim, eu tenho muitos alunos de 3º, 4º ano que já estão se preparando para as competições a partir do 5º, 6º ano, que é quando eles, na verdade, entram, né? Na parte de atuar dentro da categoria mirim, tudo. Então é muito gostoso essa parte mesmo. Giovana Fantinatti, ponteira, jogadora de vôlei. Por que vôlei? Porque é um esporte incrível. E desde
pequena, uns 11 anos, meu pai me colocou no Gisela, você conhece? Sim. E aí eu comecei a treinar, e aí a Babi tava falando que tava tendo uma seletiva de vôlei. Eu falei, será? Será? Aí eu fui e aceitei. Ela me aceitou. Aí eu comecei os treinos. Aí a Babi falava assim, se você quer jogar, você tem que respirar, você tem que comer, você tem que dormir vôlei. E eu, nossa, já era aquela coisa. Minha vida começou a ser metade vôlei. Aí os treinos, eu percebi que eu ficava feliz jogando, sabe? Era uma coisa assim que eu realmente gostava, não era uma obrigação. Quantos anos você tem, Giovana? 16. 16. Pequena é só modo de dizer de idade, né? Porque com 12 anos você devia ter um metro e quanto já? Deve ser gigante, né? Era gigante. Né? Escolher... perto de mim não é difícil. Né? Escolheu o esporte certo? Sim, com certeza. Gosta, se identificou com o esporte? Sim. Essas medalhas? Essas medalhas são desde o 9º ano até o 3º. Hoje você está no? 3º. Último ano. Ano que vem faculdade? Sim. Talvez. Talvez. Já tem ideia do que vai escolher para estudar? Mais ou menos. O quê? Design de animação, alguma coisa nessa área. Olha, que legal. Futuro, sim, promissor demais. Um mercado fantástico, muito, muito promissor e que é o rumo aí de muitas das profissões que seguem aí, inclusive em pesquisas, criador de games, desenvolvedor de jogos, é um mercado atualmente está fantástico. crescendo muito. Muito, legal. Matheus Nunes Camanho, ponteiro também, né? Com esse tamanho todo, também não dá nem para ser levantador, né, bicho? Por que vôlei também? Eu comecei a jogar faz uns 3 anos, 4. Eu ainda não estava na Adventista. Aí eu jogava só pela diversão mesmo. Depois que eu entrei na escola, aí fui fazer a seletiva. E aí comecei a jogar sempre e eu vi que eu gostei e levei jeito, né? Quantos anos você tem agora? 17. 17. Terceiro ano também? Terceiro ano último. Faculdade ano que vem? Faculdade. O quê? Arquitetura e urbanismo. Olha, um futuro arquiteto urbanista, genial. Precisamos de profissionais competentes na área, viu? Aqui em São Caetano tem a Associação de Engenheiros e Arquitetos, que fica ali no bairro Olímpico. Ingressando na faculdade, procura a galera, são profissionais qualificados que vão dar todo o suporte que você precisar. Genial, uma área fantástica e que estamos precisando também de profissionais competentes, porque aqueles já velhinhos que estudaram há muitos anos já estão se aposentando, estão deixando a carreira, a gente precisa de repor profissionais com qualidade e competência. Legal, é hora. Charles! Olá, Celso, tudo bem? Como é gerir aí professores, alunos, colocar todo mundo na mesma peneira e fazer o negócio funcionar, andar do jeito que a instituição pretende ou gostaria que as coisas andassem? Celso, eu primeiro trago um abraço da professora Térbia, que é a nossa diretora. Térbia. Ela que faz a gestão, na realidade. Bióloga, inclusive. Exatamente. A Escola Adventista São Caetano ela tem essa preocupação de dar para os alunos aquilo que eles melhores precisam, ou seja, puxar deles. E o esporte, juntamente com a Babi, não tem sido diferente. Nessa competição que eles tiveram, nesse trabalho que foi feito com eles, por exemplo, eles trouxeram 24 medalhas de ouro, 20 medalhas de prata, 15 medalhas de bronze, e a galera volta animada, né, perguntando quando que é o próximo, quando que começa, os maiores chorando porque já não vão poder participar mais. Não vai repetir de ano, né, pra ficar, né? Não vai repetir de ano, Bem que eu gostaria, né? Não dá. É esse o objetivo. E a Escola Adventista, a rede Adventista, na realidade, ela tem esse propósito. Para você ter ideia, ali no complexo esportivo que fica numa das nossas faculdades em Hortolândia, onde eles foram esse ano, se reuniram ali mais de 350 atletas das 8 escolas que representam a Associação Sudeste da Educação Adventista aqui na região. Então você imagina gerir todo esse processo, dormitório, alimentação, né, o cuidado, enfim, todo esse processo. Quantos dias de evento? Foram 2 dias de evento. 2 dias de evento. Então é um trabalho que se realiza todos os anos com esse objetivo, de mostrar para esses alunos que eles têm condições de chegarem muito mais além daquilo que eles imaginam. E para isso eles precisam de quê? De uma coach. E a professora Babi tem feito esse trabalho, né? De mostrar para eles que eles têm uma capacidade de chegar além do que se espera, né? Muito além também do ensino. Legal. Já conversei aqui com outros educadores, com alguns professores de educação física também, e todos eles dividem a mesma opinião. O esporte, ele é muito mais do que um momento de lazer, um momento de competição, Babi. Ele passa... Hoje, acho que
Da década de 80, 90, acho que nem tanto, era mais a questão da competição mesmo, do esporte em si. Hoje, ele já passa a ser algo mais inclusivo, ele passa a ser algo de respeito ao próximo, de entender a limitação do amigo, de saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode, de entender que trabalhar em grupo vai trazer resultados e muito positivos, inclusive cada um respeitando o limite do outro. O esporte hoje ele dá toda essa perspectiva que talvez na década de 80, na década de 90 não tinha. O esporte naquela época era esporte. Eu fui atleta durante alguns anos de arte marcial. Então, assim, a gente vê a diferença de antigamente, né? Não tão antigamente assim, mas assim, você tem essa diferença de o antes e o agora. Então, agora você sente muito mais apoio por parte de departamento, por parte da direção. Então, assim, conforme o Charles pontuou, não só depende de nós, professores, a gente tem que ter uma base, uma estrutura atrás disso. Então, assim, primeiro o departamento proporcionar esse campeonato, porque normalmente os campeonatos que você vê, você não tem, por exemplo, salto em instância, você não tem, talvez, revezamento, tênis de mesa, queimada. Então, assim, eles proporcionam toda essa questão de esportes, de atividades para você estar atuando. Segundo, você tem um apoio da direção também, porque muitas vezes das escolas, a gente não tem local específico para você trabalhar determinadas modalidades. Então, por exemplo, como que eu vou fazer uma seletiva de natação se às vezes a escola não tem piscina? Então, a escola tem esse apoio e até mesmo o próprio município para você ir até os locais onde ele disponibiliza para você treinar. Em tudo isso você tem um apoio. E outra questão também é a confiança dos pais, porque não é fácil hoje, nos dias atuais, os pais liberarem aluno, por exemplo, de 5º ano, com 10 anos de idade, e até mesmo os grandões, né, com seus 16 anos, para ir jogar, passar 2 dias com a escola, com a equipe da escola, para estar competindo sob a responsabilidade. Sim. Então, assim, é uma equipe gigantesca. Eu vejo muita diferença nessa questão de apoio. Então, assim, você tem o apoio da escola, que investe, que faz um patrocínio em relação aos alunos, para eles estarem atuando, para ter essa disponibilidade de crescimento. Você atua em cima dos alunos na questão de modalidades diferentes, que talvez o aluno nunca tenha vivenciado isso, e o departamento oferece essa questão. Então, tem muitas crianças, por exemplo, que jamais imaginavam que elas eram aptas para o atletismo. E aí, depois de uma vivência no centro de treinamento, né, ali na São Caetano, eles se apaixonaram. No Vila São José. Nossa, eles se apaixonaram. Então, eles estão, inclusive, treinando lá para o São Caetano, passaram a treinar lá, porque foi uma coisa de, sabe, amor. Empatia instantânea. Total. Então, assim, e aluno que você olhava assim e falava assim, nossa, mas, né? Você via que ele tinha um potencial, mas você não sabia que ele ia vestir tanto essa camisa do esporte. Então, assim, eu acho que hoje você tem muito mais apoio, você tem muito mais visibilidade em torno disso, e você tem um crescimento gigantesco, porque você vai para uma universidade e você joga, já é meio caminho andado, porque você já está enturmado com o time, né, com a parte de atlética, você já está ali enturmado. Então, eu vejo o esporte hoje como realmente uma inclusão total em todas as questões, tanto em questões de gênero, quanto em questões de dificuldade. Você vai para uma praia especiais, total. Então, assim, a gente tem a parte de levar alguns alunos para atuar dentro dessa inclusão. A gente brinca falando, né, do nosso levantador. Ele tem, né? O brigadeiro, né? O Rafa. Ele tem ali o seu peso, ele é um aluno com obesidade, mas assim, se você vê ele jogando, ele joga muito. Ele foi, eleito o melhor levantador. Genial. Então, assim, o que a gente treina com eles em questão de time, passa a bola na mão. Porque ele, com o corpo dele, ele não vai ter um deslocamento tão rápido quanto, por exemplo, um pequenininho. Ele tem uma limitação. Só que você pondo a bola na mão dele, ele faz milagre. Aí cabe para eles finalizarem e fazerem a parte dele. Então é um trabalho coletivo que você consegue abraçar todos os alunos, né? É muito Meninas, meninos, vou pedir licença. Você que acompanha direto da redação, não sai daí não. A gente vai para um breve break comercial e já volta rapidinho.
Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Estamos de volta com o Direto da Redação com Fabiana, Giovana, Matheus, Charles, todos do Colégio Adventista. Fabiana, treinadora e professora de Educação Física, o Charles, gestor de parcerias e matrículas, e os 2 atletas. Charles, falávamos aqui, terminamos o primeiro bloco falando da questão da inclusão, do esporte hoje ser algo muito mais amplo do que apenas uma disputa. E a Babi falou exatamente do levantador, que eu ouvi aqui também dos bastidores. O cara é um gênio, pelo que eu vi. É o cara que resolve o problema dos ponteiros que sobem para arrematar as bolas. E é uma pessoa que tem um certo peso, um sobrepeso. E o bullying é um problema muito grave ainda. Inclusive, há poucos meses nós tivemos o caso de Suzano, que segundo bastidores, problema de bullying. Então, como a administração, como a direção recebem as críticas, os problemas de bullying, como administrar esse problema tão atual e tão presente na vida dos jovens? Não é incomum que isso venha acontecer na escola também, mas a escola tem um grupo de pessoas que trabalham ali, que seriam hoje as nossas coordenadoras, orientadoras, a professora Elaine, a professora Tati. Quando esse fato ele vem à tona, primeira coisa, eles vão trabalhar com o nosso vice-diretor, que é o professor Everton. Depois, na sequência, as orientadoras vão trabalhar com ele. A educação adventista tem essa preocupação com o ser humano. Não é simplesmente você dar uma advertência, vai para casa, fica 2 dias, volta, vai continuar a mesma coisa. Eu tenho que trabalhar com ele, porque é um momento que ele está vivendo na vida dele, seja como o abusador ou a vítima, certo? Nesses casos, dependendo da situação, a gente vai conversar com os pais também, porque a educação não é só da escola, mas também não é só dos pais. Existe um acerto aí, move-se uma equipe, né, entre família e escola, para que isso possa ser sanado, ser curado, porque é uma doença. É uma doença. É uma doença. A gente sabe que não só aquele que é a vítima sofre, mas o que promove também sofre. Sim. Porque em algum momento a situação vem à tona. E você vai ter que ser responsabilizado, talvez até penalizado. Mas a educação adventista ela tem essa questão de tratar o aluno como um integral, de renovar, tá? De colocar ele não no caminho certo, porque ele já está no caminho, mas de mostrar para ele que deslizes acontecem, mas a gente está junto dele para tentar ajudar, para tentar colocar ele no caminho de novo.
Maravilha. Como eu disse em outras oportunidades, existe o certo e o errado, depende de cada um escolher o seu caminho. A sociedade entende muito o que é certo e muito o que é o errado. Então, nos padrões da sociedade, a gente muito segue do que é certo e o que é errado, pelo que a sociedade impõe. Mas existem alguns padrões, como o bullying, imposto pela sociedade, que a sociedade, infelizmente, não trata como deveria. Então, escolas como a Adventista fazem esse trabalho. E aí, mais uma vez, minha crítica aos gestores públicos incompetentes. Vocês são incompetentes. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Trabalhos, inclusive, de divulgação e prevenção ao bullying em escolas públicas que não são feitos. Então, a incompetência de vocês me indigna bastante. Matheus, o que o vôlei te ajudou a mudar como pessoa, como ser humano? O vôlei é um esporte, né, que você não joga sozinho, né? Então você tem que estar sempre lá com o grupo. Então não é você que perde, é o grupo. Então você vai se acostumando e vai cada vez mais conhecendo as pessoas. Você sai para jogar em lugares diferentes, que nem hoje mesmo os meninos saíram para jogar aqui no Chico Mendes, aqui perto. E você vai conhecendo as pessoas. E eu acho que é um esporte que promove isso, né? E você, Giovana, o que o vôlei te trouxe? O que o vôlei mudou no seu comportamento quanto pessoa? O vôlei me ajudou demais a interagir mais com as pessoas, que eu era muito tímida, sabe? E com a interação do time, eu percebi que a minha presença ali também fazia diferença, também importava, sabe? Então, todo mundo tem uma importância, e eu também. Do mesmo jeito que eu devo cobrar, as meninas, elas devem me cobrar. Então, o vôlei me ajudou muito essa interação com o grupo e com certeza ser paciente. Porque você não pode cobrar muito além de uma pessoa e você tem que aceitar as críticas também. Então você tem que aprender a ser muito paciente para jogar vôlei. Gente, chegou ao fim. Babi, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Giovana, sucesso. Matheus, sucesso. Charles, sem palavras, obrigado mesmo por ter trazido essa meninada, Babi, para falar com a gente, colocar todo mundo ao par do trabalho que a Adventista faz. Demais. Sucesso para vocês, futura arquiteta urbanista, futura desenvolvedora de jogos, futura promissora técnica da seleção brasileira. Olha, se eu já quero matar alguns alunos, eu acho que não. Mas, enfim. Queria também mandar um beijo para todos os atletas que participaram, que foram nessa edição, que nós somos com 60 atletas, né? Esses dois aqui estão representando, alguns já faz parte, né? A Giovana é 5º ano consecutivo que está indo, então foi a despedida dela, do Matheus também. Eles vão deixando essa camisa azul aí para os próximos que vêm, tenham entrando já no time, já estão entrando nessa família que é a nossa família de ápice, para estar atuando. Então, mandar um beijão para eles, que vem com tudo azulão, né? Se sintam beijados, todos. Charles, obrigado. A todos vocês que acompanharam direto a redação, não sai daí não. Você vai acompanhar na íntegra a entrevista que eu fiz lá no centro de Santo André com os usuários do transporte coletivo. Transporte coletivo. Viação Guaianazes, do empresário Ronan Maria Pinto. Está preso em Curitiba por envolvimento na Lava Jato, por ter cobrado e recebido 6 milhões de reais. E a empresa dele aqui em Santo André não faz o que deveria fazer. Acompanhe a entrevista na íntegra. Tchau, até o próximo programa. O prefeito Paulo Serra já havia sinalizado e mantém a cobrança para que Santo André tenha ônibus 0 km até o final de junho. E o direto da redação veio aqui no centro da cidade para ouvir você, usuário do transporte coletivo, e saber como você é atendido pela Aviação Guaianazes. Márcia, quais as condições do transporte coletivo no caso da Aviação Guaianazes? Esse daqui é o... Vila Suíça. É o T29. Quais as condições do transporte coletivo aqui da Guaianazes para o Vila Suíça, no caso? É sempre filas grandes, né? Ainda, por enquanto, ainda está pequena, mas geralmente tá bem maior. Demora muito? Demora. Amanhã de lá para cá é demorado também. Nicole, o que você acha dos ônibus do T29, o Vila Suíça, Estação Santo André? Eles são novos, atendem às necessidades de vocês, eles chegam no horário certo, demora muito para pegar esse ônibus aqui? Demora um pouco, às vezes não chega no horário, às vezes eu perco a hora, tipo o curso, né? E podia melhorar um pouco, né?
Direto da redação, embarcou na linha T23, que faz Cidade São Jorge, Estação Santo André. E aqui vamos ouvir a população, os usuários do transporte coletivo, para saber quais as condições que eles usam o transporte diariamente, seja para se locomover para o trabalho, para a escola ou seus afazeres diários. E o transporte coletivo de Santo André, da Aviação Goianazes, o T23 no caso, atende às expectativas de vocês? Não, senhor, é uma porcaria. O que falta? Falta mais ônibus, porque o atraso é horrível. Falta abaixar o preço, que está muito caro, porque todo mundo que é trabalhador, que tem que vir pegar, que depende do transporte público, está muito, muito caro. Não está muito bom, não. Da Aviação Goianazes, o T23 no caso, esse que nós estamos. Demora muito. A espera por ele é muito grande? É muito grande. E o valor? E quando a gente vem para a estação, fica 3, 4 filas para esperar vir o próximo. No interior do ônibus, a iluminação é precária e o motorista também é cobrador, já que esta linha não conta com um profissional de cobrança de tarifa como outras. Aqui na estação de Santo André, o direto da redação embarcou no T15, que faz Estação Santo André, Hospital Mário Covas. No interior do ônibus, aqui no fundo, é tudo muito escuro. Mas você indo mais para o centro do ônibus, a claridade aparece e aqui vamos tentar falar com alguns usuários do coletivo. O que a senhora acha do transporte público aqui, do transporte coletivo aqui em Santo André? Eu acho, para nós que não paga, tá bom, mais ou menos, né? Agora, para quem paga, eu acho que é um sofrimento, né? E esses ônibus tá muito destruídos, muito... E tem hora que eles correm demais, parece que é derrubar a gente dentro do ônibus, né? Tem que ter um pouquinho de respeito, né? Ar-condicionado, falta? Lógico que isso aí precisava, e não tem, isso aí nós precisávamos ter ar-condicionado, né? Demora muito o ônibus? Demora, tem hora que demora muito. De sábado é pior ainda, porque não tem transporte quase, né? Então precisava muito melhorar. Precisa de mais ônibus? Precisa de mais ônibus, precisa de um ônibus mais confortado, um ar-condicionado, né? Precisava. Wi-Fi também? Pelo celular? Oxê, sim, com certeza. Um Wi-Fi, né? O povo se distraindo, né? Um pouco. Precisa, né? Precisa melhorar mesmo. 100% precisa, né? O povo está sempre reclamando, que diz que a condução está demorada e os ônibus estão muito ficando devagar, muito ruim, né? Você vê, os ônibus são um corredor estreitinho, né? E fica muito tumultuado, o pessoal sofre muito, reclama, né? Mas ninguém tem coragem de ir lá reclamar, fazer nada, né? E é isso aí. Obrigado. Demora de meia hora a 40 minutos para passar um ônibus. O cartão do idoso, ele não passa com o ônibus parado aqui no terminal. Uma vez o motorista teve a capacidade de pedir para eu descer ou pagar passagem, sendo que eu tenho o cartão do idoso. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Então, quando sair do ponto, o senhor para o ônibus que eu desço e pego outro. Aí ele pegou, acabou me liberando para passar. Mas o idoso fica em pé aqui esperando. Você entra um dos primeiros, depois que está lotado e que saiu do terminal, que ele libera a passagem. Esse motorista é um dos únicos que libera para a gente sentar. Mas a maioria não libera. O idoso é a maior humilhação. Sendo que o bom, você entra, você não precisa nem pôr essa humilhação de dedo. Você passou o cartão, você... Agora esse não, além de ter o dedo nunca funciona, a catraca nunca é liberada. Absurdo, absurdo.